Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico. Eu sou a professora Jaqueline e a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai ver aqui, o gênero textual que chamamos de tirinhas. Quem aqui já leu alguma tirinha, já viu na prova, no livro? O livro didático de vocês sempre traz uma tirinha. É um gênero textual, pessoal, tá? Para quem não conhece. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer e aprender a estrutura das tirinhas, tá? E a habilidade da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é a EF 15LP14, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes, olha o que tem aí, ó. O que é isso, pessoal? A nossa história do dia. E a história de hoje é O Monstro das Cores, tá? De Ana Llenas. Vamos lá para a história de hoje? Esse é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, atordoado. Não sabe muito bem o que lhe passa. Enrolado de novo? Você não aprende nunca? Quanta bagunça você fez com as suas emoções. Assim, todas emboladas, não funciona. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, eu te ajudo a organizar. A alegria é contagiante. Brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. E não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como vermelho vivo e é feroz como fogo, que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Essas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. Temos o azul da tristeza, o vermelho da raiva, o verde da calma, não é? O cinza do medo e o amarelo da alegria. Não é? E organizadas funcionam bem melhor. Veja que bom, já estão todas em seus lugares, todas foram colocadas no frasco, em cada pote. Amarelo, a alegria, o azul é a tristeza, o vermelho a raiva, cinza é o medo, o verde é a calma. Mas e agora? Você sabe dizer o que você está sentindo? Fim. E a nossa história chegou ao fim. A história fala dos nossos sentimentos, não é? Das nossas emoções, o que a gente sente em cada momento que a gente está no nosso dia a dia. Ora estamos com raiva por algum motivo, mas depois vem a calma, não é? Então a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, tá bom? Então essa história mostra isso, que os nossos sentimentos, nossas emoções, elas têm que estar organizadas.
não tudo misturada como estava aí o Monstro das Cores logo no início da história. Ele estava todo colorido, com suas emoções misturadas. Então ele não sabia o que sentir. Ora raiva, ora medo, ora tristeza, ora alegria. Então a gente tem que organizar e cada momento vai ser usado um tipo de emoção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E agora a gente vai para a nossa aula sobre tirinhas. Olha aqui, eu até trouxe 2 tirinhas para vocês, tá vendo? Quem não sabe o que é tirinha, são esses quadradinhos aí com palavras, com imagens. Então a gente vai aprender como é construída essas tirinhas. Então vamos embora. A tirinha, pessoal, é uma sequência de quadradinhos, tá? Que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Geralmente, mas também tem tirinhas que servem para divertir, tá? É um tipo de texto humorístico, né, que vem do humor, é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, tá? Porém, é bem mais curtas, porque quando a gente pega uma história em quadrinho, a gente vai lá folhear, ela é longa e a tirinha ela é curtinha, tá? Então, elas podem estar em jornais, em revistas, em sites de internet também, em livros didáticos também. A gente trabalha muito, o professor gosta muito de trabalhar na sala de aula com as tirinhas. Por exemplo, a professora deu um assunto sobre os artigos, que a gente já viu aqui. Então, a gente usa uma tirinha para trabalhar, para o aluno pesquisar. Então, são muito úteis, tá? Na sala de aula também. As características dessas tirinhas, como elas são? Elas são balões de vários tipos, que a gente vai ver depois, tá? Como são esses balões. E formas, que mostram os diálogos dos personagens, tá? Possui elemento básico de narrativa, tais como os personagens, um enredo, um lugar, um tempo e um desfecho, tá certo? Então, aqui, ó, em outras palavras, dizemos que as tirinhas, como são conhecidas, né? Tem gente que fala tiras, também tá certo. As tiras, elas são uma ramificação dos quadrinhos, né? Segundo uma pessoa que é estudiosa no assunto, chamado Ramos, ele disse em 2009 que os quadrinhos é um hipergênero, tá? É um rótulo para vários gêneros que possuem várias características em comum. Entre esses gêneros, aí eles destacam as histórias em quadrinhos, que são também as tiras e as charges, tá? As tirinhas é o que a gente está falando agora. Então, história em quadrinho, ela é uma narrativa gráfica visual. A charge é um texto muito próximo à tirinha, né, de humor, que aborda algum fato, algum tema que é ligado a algum noticiário. Trabalha em geral com figuras reais, tá? Representada de forma caricata, por exemplo, assim, com pessoas, caricaturas de pessoas, principalmente no meio político, tá? São as charges. Já as tirinhas, elas são bem semelhantes às histórias em quadrinhos, só que é de forma mais simples, mais sintetizada, menor, tá? Geralmente se usa até 4 quadrinhos. A gente vê de 2, de 3, no máximo 4 quadrinhos, tá bom? Então vejam só essas duas tirinhas aqui, ó. Eu tenho a de cima da Mônica, que está em preto e branco. São 2 quadros. Perceberam que tem 2 quadrinhos? E a de baixo também é outra tirinha com 3 quadrinhos. Percebam, a primeira tirinha fala o seguinte: para que esse monte de creme dental? A Mônica pergunta para Magali. Aí a Magali responde: é que eu tenho que escovar os dentes após todas as refeições. Aí a Mônica ficou sem entender, porque ela não vai precisar de tanta pasta de dente, né? Aí ela acha que vai precisar de muitas. A segunda tirinha diz assim, ó: o Cebolinha está de frente para o espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente do que eu? Aí o espelho do outro lado diz: não, então tudo de bom.
boa sorte. Então ele diz que não. Então chega a Mônica e ele sai. Ou seja, o reflexo dele falou com ele. E ele ficou assustado, né? Por quê? Porque o reflexo dele queria salvar ele da Mônica que estava vindo e ele não tinha visto. Então aí temos dois tipos de tirinhas, um com 2 quadradinhos, né? 2 quadrinhos e outra com 3 quadrinhos, né? Então aqui, olha só, o que é o formato e as características. Então vamos lá. O formato mais comum é usar a tirinha no modo horizontal, que é o modo deitado, que a gente chama de paisagem, né? Mas também encontramos no formato vertical. É possível? É, tá? Temos também a forma de que ela possui até 4 quadrinhos, como eu falei. Geralmente é menos comum a gente achar, tá? Mais comum é de 3 e de 2. Utiliza imagens verbais e não verbais. Na maioria das vezes, com frases curtas em balões, podendo aparecer sem fala. Por exemplo, aqui voltando um pouquinho, observe essa segunda tirinha do Cebolinha. O último quadrinho não tem balão, não tem fala. Mas, pela imagem, a gente entende o que está acontecendo. Ele se assustou porque a Mônica chegou com muita raiva dele, porque ele está segurando o coelhinho dela. Então, a imagem já diz algo pra gente. Então, por isso que quando diz aqui, ó, que utiliza de imagens verbais e não verbais. Pode aparecer falas ou não. Nessa aqui é uma tirinha do gato Garfield, né? Onde ele está falando com o seu dono. Aí o dono diz assim: algumas pessoas viajam pelo mundo e eu aqui sentado com você. Aí o gato pensou: eu sinto pena deles também. Ou seja, que para o gato é um privilégio o dono estar com ele. Já para o dono ficou muito chateado porque ele queria estar viajando o mundo e não estar em casa. Olha aqui outra tirinha. Essa tirinha aqui é a da Magali. Não tem texto, então a gente diz que é uma linguagem não verbal. Mas, quando a gente observa essas imagens, dá para entender o que está querendo passar para quem está olhando, não é? Então, vamos analisar comigo. O primeiro quadrinho é Magali chegando e vendo o gatinho em cima da árvore. Na segunda imagem, dá a sensação que Magali está subindo para ajudar o gatinho, não é isso? Já na terceira imagem, está mostrando o gatinho continuando lá na árvore e Magali indo embora, mastigando. Observa a boca dela, ela está mastigando. Então, significa que Magali subiu, o gatinho ficou feliz, pensando, ela vai me salvar. E acabou que não. Magali se preocupou em comer todas as frutas da árvore. Olha o último quadrinho como a árvore ficou. Sem nenhuma fruta. Porque ela comeu tanto que a barriga dela ficou enorme e ela saiu e deixou o gatinho. Percebam que não tem texto, mas a gente entende o que a tirinha está querendo dizer, não é? Então, dá para entender através só dos desenhos a nossa interpretação. E essa é uma tirinha que ela é chamada de mista. É quando tem imagem e quando tem texto. Por exemplo, nessa tirinha do Ceninha, temos aqui 2 quadros, 2 quadrinhos, onde não tem texto. Mas vejam, no primeiro quadrinho, Ceninha está com o controle remoto brincando com seu carro. Quando, de repente, no segundo quadrinho, ele esbarra em outros carros e surge um balão com o sinal de interrogação. Oxente, é uma pergunta que ele disse, oxente. Aí, no terceiro quadrinho, mostra que ele pegou e falou assim, trânsito de férias, ou seja, ele está de férias, brincando, quando de repente ele esbarra em vários outros carrinhos de controle, que são outras crianças como ele que estavam brincando também. Por isso que ele disse trânsito de férias. Então, isso é uma tirinha de linguagem mista, que tem os dois, tá?
Aqui, pessoal, nós temos os tipos de balões. Nós temos aqui alguns balões que devem e podem ser usados para expressar algumas emoções, alguns sentimentos, tá? Então, temos aqui, ó, no primeiro balão, nós temos a fala de um personagem normal, que é um círculo com uma setinha indicadora. Diz, oi, como vai? É uma fala comum. Já no segundo quadrinho, mostra um outro balão pontilhado, cheio de pontinhos. Significa que o personagem ele está cochichando no ouvido de outra pessoa. Já o terceiro quadrinho mostra aí um balão feito uma nuvem, onde tem alguns pontinhos. É o pensamento do personagem, onde a gente viu esse balão lá na tirinha do Garfield. O Garfield aqui, ó, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Esse último quadrinho, tá vendo? Do Garfield. É um balão feito nuvens e várias bolinhas. Isso indica o pensamento de alguém na tirinha. É esse terceiro quadrinho. O quarto quadrinho, esse balão todo cheio de pontas espetados, significa o grito de um personagem. Quando o personagem está dando um grito, a gente usa esse tipo de balão. Já no quinto quadrinho, temos aí um balão onde tem 4 setinhas. Significa que mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, essa frase é bom dia, professora. Então, significa que toda a turma deu bom dia para a professora. Então, várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Esse tipo de balão é para isso. Temos também esse outro balão aí, o último balão da fila de cima, onde mostra uma nuvem, um pensamento e mostra uma lâmpada. A lâmpada dá sinal de ideia. Algum personagem teve alguma ideia. Então, a gente desenha a lâmpada. Na linha de baixo, o primeiro quadrinho mostra a interrogação, que é a dúvida, não é? Então, a gente viu também no outro quadrinho que tinha essa interrogação. Aqui, ó, deixa eu voltar novamente aqui. Nessa tirinha do Seninha. Veja, no segundo quadrinho, temos aí o balão com uma interrogação. É uma dúvida que ele ficou. Então, a gente faz dessa forma. Já quando o personagem ele está admirado, impressionado com algo, a gente usa a exclamação. Tá vendo o segundo quadrinho com um sinal de exclamação? Pronto, é para isso, para dizer que o personagem ele está admirado com algo que está acontecendo. No terceiro quadrinho, temos outro tipo de balão com 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, na língua portuguesa, a gente chama de reticências, né? Reticências são desses 3 pontinhos que indica que o personagem não está conseguindo se expressar, falar tudo o que deveria ser dito. O quarto quadrinho é um quadrinho feito uma nuvem que está com gotinhas caindo. Indica que o personagem ele está triste ou está chorando. No quinto quadrinho, temos aqui um balão onde tem notas musicais. Significa que o personagem ele está cantando nesse momento. E temos o último quadrinho que indica aí, percebam que é uma nuvem e escura. Indica que o personagem ele está zangado, tá? Então, gente, isso aí são os tipos de balões, né, que a gente pode usar para construir, para criar as nossas tirinhas. Temos aí vários balões e cada balão tem uma indicação, tem um sentido, um significado. Então, aqui, ó, vemos agora as onomatopeias. O que é onomatopeia? Vamos ver o que é? As onomatopeias, pessoal, são sons, são palavras que emitem sons. Então, temos aqui, ó, a ação de pessoas. Quando a gente vê um balãozinho desse, como está aí ao lado, vocês estão observando, uma pessoa e tem um balão, onde diz blá, 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 indica que alguém está falando algo. Então, as onomatopeias, elas vão indicar, ó, ação de pessoas,
objetos, animais e fenômenos da natureza. Então, aqui é uma ação de pessoas. A pessoa está o quê? Falando. Nessa outra aqui, ó, no balão tem boá, boá. Isso significa o quê? Quando a gente diz isso, boá, boá, é uma pessoa o quê? Chorando, não é? Então, isso também é outro tipo de onomatopeia. Aqui nós temos sons de animais. Quando a gente faz um desenho e coloca lá o som daquele animal, como aqui, ó, o cachorro faz o quê? Au, au. Então, esse au, au é uma palavra que chamamos em português de onomatopeia, que está emitindo o som, tá bom? Então, temos o au, au e o bzz. Esse bzz é o som da abelha. Temos também, ó, sons de objetos. Temos aqui o relógio que ele faz tic-tac, tic-tac. Então, é outro tipo de onomatopeia. Temos o bum, cabum. Quando a gente escuta esse som, bum, é algo que está o quê? Explodindo, não é? Cabum, algo que explodiu. Então, também é um som de algum objeto que explodiu. Chamamos de onomatopeias, tá certo? E alguns sons também de fenômenos da natureza. Por exemplo, esse aqui, ó, um raio, e tem aí a palavra cabrum, ou seja, o raio caiu e fez esse som, cabrum. Temos também, ó, chua, chua, é o som de quê? Da chuva, não é? Então, esses sons nós chamamos, não esquece, na língua portuguesa a gente chama de onomatopeia. Outra onomatopeia bem interessante aqui é quando a gente faz assim o atim, atim. Esse atim que a gente escreve é o som do nosso, de um espirro, não é? Quando a gente espirra faz esse atichim. Então, todas essas palavras que expressam os sons chamamos de onomatopeia, tá certo? Ok? Agora aqui, ó, tem um desafio para vocês. Vamos lá, finalizando com esse desafio. Vamos ver o que é que vem por aí. Vamos lá. Temos aqui algumas onomatopeias. E eu quero perguntar a vocês o que representa. Primeira palavrinha é trim, trim. Esse som é som de quê, pessoal? É o som do telefone, não é? É o som do telefone. Esse outro aqui, ó, glu, glu. Esse som é de quê? Que tá lá em cima de azul claro. Glu, glu, é o quê? A gente tomando alguma coisa. Quando a gente toma alguma coisa, vocês não percebem que fica glu, glu. Esse é esse som, é essa onomatopeia. Temos outra também, que é o mu. Quem é que faz isso? Mu. É o som da vaca, não é? É o som da vaca. E isso é o quê? Esse cough, cough. É o som de quê? De alguém tossindo, não é? E por último, nós temos o zupt. Esse zupt é o quê? Alguém, ó, zupt, escorregou e caiu. Então, é legal, é divertido, porque com as tirinhas a gente aprende também um outro assunto que chamamos de onomatopeias. Por quê? Porque está muito presente nesse gênero textual, que são os quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos são as tirinhas. Então, a gente aprende a desenvolver, a construir tirinhas e também a gente aprende a usar as onomatopeias também, tá certo? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje sobre tirinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem aí fluir bastante a criatividade de vocês. Construa, começa com um quadradinho, depois vai para 2 quadradinhos e vai mostrando a sua professora. E ela vai lhe ajudando e dizendo como você pode melhorar, tá bom? E aí vocês vão ficar, ó, todo mundo craque em fazer e construir tirinhas, que é um gênero textual muito divertido, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.